Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas fontes que realmente importam. É muito bom estar aqui de novo. Oi para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje, a gente tem em mãos um material que funciona como uma verdadeira bússola, principalmente para quem se interessa por gestão, estratégia corporativa e esportes de alto rendimento. Com certeza, é um documento bem denso. Muito denso. A nossa exploração de hoje vai focar em trechos exclusivos de um texto datado de 2026. O famoso e-book Ultra Premium, né? Isso, o e-book Ultra Premium, subtítulo Gestão de Eventos Esportivos, escrito pelo sensei Rafael Rocha. E olha, esse material está muito longe de ser um manual básico. Não tem nada de básico ali. Ele destrincha toda a metodologia oficial da Kapoka Sesh Academy. Exatamente. E a nossa missão para este mergulho de hoje é super clara. A gente vai desconstruir a lógica por trás desse chamado Kapoka Box System. O que é um desafio muito bacana. Sim. A intenção é mostrar para quem nos ouve que a organização de um campeonato de elite transcende e muito aquela ideia simples de só colocar 2 atletas num tatame, ou num ringue, né, para competir. É um verdadeiro tratado sobre como construir autoridade institucional. E garantir lucratividade real num nicho que é bem arriscado, para no fim erguer um legado sustentável. É basicamente uma aula de administração de empresas disfarçada de manual esportivo. Uma definição perfeita. Certo, vamos desempacotar isso. Por onde a gente começa a entender o DNA de um evento que exige esse calibre de organização? Então, o ponto de partida do texto estabelece que qualquer evento que almeje esse status de elite precisa nascer de uma identidade institucional inegociável. Negociável, gostei dessa palavra. E o autor argumenta com bastante rigor sobre isso. Ele diz que sem um propósito bem definido, a organização perde completamente o direcionamento. Fica tudo meio solto, né? Exato. A lógica que ele apresenta forma uma cadeia de dependências bem clara. A ausência de direcionamento impede a criação de um padrão. E sem padrão, a gente já sabe. A consequência imediata é o amadorismo. O DNA de um evento, segundo a metodologia da Kapoka Box, precisa atuar como um espelho. Um espelho das crenças da própria organização. Isso, refletindo o posicionamento de mercado e a visão de longo prazo deles. E essa identidade tem a obrigação de comunicar excelência e autoridade muito antes do ginásio abrir as portas, ou até do cronograma oficial ser publicado, né? Muito antes. É uma fundação que é quase invisível para o público leigo, mas que sustenta absolutamente toda a carga operacional que vem a seguir. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção nessa parte estrutural do e-book? O quê? Como eles redefinem o início da jornada. O texto crava que a experiência do atleta é construída muito antes da primeira luta começar. Isso muda tudo. Muda demais. Quebra aquele paradigma clássico. Geralmente a imagem mental que a gente tem de um evento esportivo vai direto para o momento do combate. Pro som da torcida. Pro som da torcida, adrenalina no ringue, mas a perspectiva do documento é totalmente focada na jornada do usuário. E é interessante como ele detalha isso. A percepção de valor começa na fluidez de uma inscrição digital organizada. E nada de formulário de papel rasgado. Nem pensar. Passa pela leitura de um regulamento que não deixa margem para duplas interpretações. Que é um alívio para qualquer atleta. E exige um cronograma de pesagem e de lutas que seja religiosamente respeitado. E só então culmina numa premiação digna. E aí o autor traz um conceito que, para mim, vira a chave do negócio. Atletas não retornam nas próximas edições por causa da medalha. O objeto físico em si é secundário. Exatamente. O retorno acontece pela sensação de pertencimento, pelo respeito percebido durante todo o processo. Essa arquitetura da experiência é o que separa um encontro de fim de semana de uma verdadeira instituição esportiva. Com certeza. E para que essa instituição tenha fôlego para existir no longo prazo, o material introduz uma transição dura, mas que é muito necessária para a engenharia financeira. A parte que dói no bolso de muito sonhador. Pois é, o e-book traz um choque de realidade aplicável a quase qualquer modelo de negócios ao afirmar categoricamente que a paixão pelo esporte não substitui o planejamento. Frase forte. A paixão não substitui o planejamento. Há uma crítica velada ali ao amadorismo romântico. Aquela ideia super comum de que, o amor pela arte marcial por si só
vai ser suficiente para arcar com os custos operacionais, Aquele pensamento de vai dar tudo certo porque a gente ama o que faz. que é uma armadilha, né? O texto exige um controle financeiro quase clínico. E como isso funciona na prática, segundo o manual? O projeto só se sustenta quando os organizadores mapeiam com muita frieza os custos. Os custos fixos do ginásio e da estrutura, os custos variáveis que oscilam com o número de inscritos Tem que colocar a margem de lucro e projetada também. e, principalmente, o ponto de equilíbrio daquela operação. Quantos ingressos ou inscrições eu preciso para empatar o jogo? E a estratégia proposta para atingir esse ponto de equilíbrio tira totalmente o romantismo da equação. Ele aplica uma visão corporativa agressiva mesmo. É bem pragmático. Muito. O e-book descarta logo de cara a ideia de depender exclusivamente da venda de ingressos na bilheteria física. Hoje em dia, isso é impensável. A fonte detalha uma diversificação de receitas que transformam o evento no ecossistema comercial completo. Conta mais sobre essa diversificação. O manual instrui os organizadores a estruturarem modelos de monetização através de transmissão online paga. O famoso pay-per-view. O próprio pay-per-view. Criação de áreas VIP para um público que está ali disposto a pagar por exclusividade e conforto. Comercialização de espaços físicos também, né? E isso para stands de marcas parceiras e venda de merchandising próprio, camisetas, equipamentos oficiais com a marca do evento. A ideia central é não deixar dinheiro na mesa. E não depender de uma única fonte de renda, porque imagina depender só de bilheteria. E aí chove, Uma tempestade no dia do evento que espanta todo o público presencial. acabou o negócio, você quebra. Essa diversificação de fluxo de caixa é o melhor exemplo de mitigação de riscos que ele poderia dar. Concordo. O projeto deixa de ser um evento vulnerável e passa a operar como uma empresa blindada contra essas razonalidades. E essa necessidade de blindagem conduz a nossa análise para uma camada ainda mais profunda e até meio burocrática dessa metodologia. Você está falando da parte de compliance e segurança, certo? Exato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O documento dedica uma atenção incomum a isso. Porque o senso comum em campeonatos menores costuma aceitar a presença de um socorrista básico. Ou só avisar que tem um hospital ali na esquina e achar que tá bom. A Kapka Boxe Academy rejeita essa premissa totalmente. O padrão exigido envolve um plano médico bem estruturado A presença obrigatória de uma ambulância de suporte avançado no local. e o aspecto que eu acho mais crítico, um médico-chefe com autonomia total e inquestionável. E por que isso é tão fascinante? Porque essa questão da autonomia médica expõe um problema crônico dos bastidores. Aquela pressão em cima da equipe médica. Exatamente. Em muitos campeonatos amadores, existe uma pressão gigantesca e velada. Pensa na situação. Um atleta famoso sofre um golpe duro, a luta principal, a que mais vendeu ingresso, está em risco. Um ginásio lotado esperando o cara voltar. Aí o organizador, pensando no show, vai lá e dá aquela pressionada no médico para liberar o competidor rápido. O que é um perigo absurdo para a vida do atleta. O e-book corta esse mal pela raiz. Ao documentar que o médico tem autonomia total, a organização transfere o poder de veto. Tira o peso das costas do promotor. Se o médico decidir que a luta acabou por risco à integridade física, acabou. Nenhuma pressão do público, do treinador ou do promotor pode reverter a decisão. É uma diretriz que protege a vida do atleta e, de quebra, protege a instituição de passivos criminais gigantescos. Sim, imagina o tamanho do processo se acontece o pior. E essa preocupação com a segurança jurídica se estende até para a papelada. A parte invisível do evento. O material exige que o compliance atue na coleta de assinaturas de termos de responsabilidade e avance até para a proteção de dados modernos. Não dá para brincar com LGPD hoje em dia. O uso da imagem dos atletas e o armazenamento seguro dos cadastros são tratados como responsabilidades inegociáveis. E o desdobramento dessa postura tão rigorosa de compliance é a confiança irrestrita que ela gera no mercado. O mercado percebe essa seriedade. Nenhuma marca séria deseja vincular seu logotipo a uma operação que negligencia a segurança física ou jurídica das pessoas ali. De jeito nenhum. E essa ordem nos bastidores tem que refletir na organização do espaço físico também, o que o e-book chama de arquitetura operacional do evento. A infraestrutura montada, no fim das contas, dita a percepção de grandeza e o nível de autoridade da marca. O texto orienta que não basta alugar um ginásio imenso e colocar um tatame no meio. O foco deve estar na criação de uma atmosfera de espetáculo.
Isso se traduz num projeto de iluminação cênica, uma luz que isole a área de combate, deixando o resto mais escuro. Um sistema de som equalizado que garanta a clareza dos anúncios. Ninguém merece aquele som estourado que você não entende o nome de quem vai lutar. Painéis de LED para comunicação visual instantânea. E um envelopamento estético que esconda as imperfeições naturais do ginásio. Para visualizar o impacto dessa arquitetura operacional, basta quem nos ouve contrastar com a realidade de muitos torneios por aí. A cena clássica do evento amador. Aquela cena clássica, o cheiro de lanches fritos invadindo a quadra. Técnicos gritando instruções pendurados nas grades. Atletas se aquecendo no meio do público, tropeçando em cabo de som espalhado pelo chão. Uma bagunça. O sistema detalhado no documento extermina esse caos através da gestão do fluxo de pessoas. A metodologia impõe barreiras que são tanto invisíveis quanto físicas. Há uma entrada rigidamente controlada. Um processo de pesagem isolado que funciona quase como uma linha de montagem de fábrica, bem eficiente. Zonas de aquecimento exclusivas para quem está prestes a lutar. E a área de combate é tratada como um santuário restrito. O e-book traz uma máxima muito forte para resumir isso. Ele diz que improvisação excessiva compromete a imagem. Perfeito. O evento tem que rodar com a precisão de uma engrenagem suíça, onde cada membro do staff conhece a sua posição. Garantindo que o público receba o espetáculo sem jamais enxergar o suor e a correria dos bastidores. E para garantir que ninguém veja esse suor, a tecnologia entra pesado, não é? O que é fascinante aqui é notar como a tecnologia atua como argamassa que une todas essas peças operacionais. Como assim? O uso de plataformas de gestão não serve só para eliminar o uso de chaves de luta feitas à mão em pranchetas. Ela atua diretamente na inteligência do negócio. Sai o papel e caneta, entra o dado puro. O foco da metodologia nesse ponto não está apenas em facilitar a vida no dia do campeonato, mas sim no tesouro que é gerado depois que o último atleta vai embora. Os relatórios, né? Os dados. O texto detalha a obrigatoriedade da geração de relatórios pós-evento altamente granulares. A organização deve extrair o número exato de atletas inscritos por academia. Mapear o mapa de calor das categorias de peso e até a faixa etária mais populosa. E calcular o ticket médio consumido. E o embasamento para essa coleta compulsiva de dados é puramente estratégico. A informação organizada é a moeda de troca mais valiosa que um promotor pode ter. Principalmente na hora de sentar numa mesa de negociação para planejar as próximas temporadas. Com certeza. Com um banco de dados robusto, o achismo perde o lugar. Ao identificar, por exemplo, que a categoria juvenil atrai um número desproporcional de familiares que consomem na praça de alimentação, a organização já entende onde deve alocar mais recursos de marketing e infraestrutura no ano seguinte. Exato. Mas essa inteligência de dados e essa estrutura de som e luz, nada disso se sustenta se o coração esportivo do evento falhar. Você diz a arbitragem? Isso. Isso nos leva à espinha dorsal da credibilidade, segundo os termos do próprio sensei Rafael Rocha. A equipe de arbitragem. É o ponto mais sensível de qualquer competição. O documento é muito categórico ao afirmar que uma decisão de luta considerada injusta, parcial ou até amadora tem o poder destrutivo de arruinar toda aquela experiência luxuosa que foi construída em volta do tatame. E para evitar esse colapso, o manual estabelece protocolos que tratam os árbitros como peças de altíssimo rendimento. A preocupação com a arbitragem ali vai muito além de só saber as regras de cor. O material descreve um ecossistema de proteção ao julgamento do árbitro. A exigência de uma escala de revezamento que é milimetricamente calculada para evitar que o cara chegue na exaustão. Exato. O objetivo é evitar a fadiga mental, impedindo que um erro primário aconteça às 10 horas da noite só porque o árbitro está desidratado e exausto após horas de concentração extrema. Somado a isso, o texto impõe reuniões de alinhamento prévio. Assim, todos os juízes aplicam o mesmo rigor na interpretação das regras. O que elimina aquela frustração do atleta que se sente julgado por critérios diferentes a cada rodada. E o detalhamento do autor chega ao nível de exigir postura corporal firme, clareza imperativa na comunicação com a mesa central e um código de vestimenta impecável.
A autoridade de quem conduz o combate deve ser inquestionável desde o momento em que pisa na área de luta. E essa blindagem da credibilidade técnica acaba se tornando o combustível perfeito para a máquina de branding e marketing do evento. É tudo conectado. O e-book compõe uma visão muito sofisticada sobre como comunicar tudo isso para fora. Porque a abordagem convencional costuma limitar o marketing à criação de um pôster digital. Aquele flyer anunciando a data e o valor da inscrição. E só. O Kapokabox System determina que o marketing comece a operar muito antes da abertura dos cadastros. O foco é a construção de narrativas. A equipe de comunicação tem que contar as histórias das academias envolvidas, destacar aquelas rivalidades esportivas saudáveis. Criar expectativa em torno da estrutura que vai ser apresentada, envolver a comunidade de verdade. E o trabalho ganha ainda mais força durante o evento com as coberturas em tempo real e de bastidores. Mas o grande diferencial que a fonte aponta é o chamado marketing de continuidade, ou pós-evento. Como ele funciona na visão do sensei? Assim que o ginásio esvazia, o material audiovisual que foi colhido entra em ação. As fotos em alta resolução, os cortes de melhores momentos e os depoimentos dos vencedores. Tudo isso passa a ser utilizado para gerar um senso de urgência, né? Sim. E um desejo imenso de participação naqueles que não compareceram. Preparando o terreno imediato para a próxima edição. Aquele sentimento de, puxa, eu deveria estar lá. E esse volume de engajamento contínuo, somado à credibilidade atestada pela arbitragem, formam o pacote perfeito para o quê? Para a captação de parceiros comerciais. Exatamente. O texto aborda a questão do patrocínio estratégico com uma frieza corporativa admirável. A orientação elimina qualquer traço daquele vitimismo comum no setor esportivo. Onde os promotores frequentemente pedem apoio financeiro apelando para a importância social do esporte, fazendo caridade. O manual ensina a tratar o patrocínio como uma transação B2B, business to business. Uma troca comercial pura, dura e baseada em métricas. É neste momento que aquele relatório detalhado de dados, gerado pela tecnologia que a gente falou agora há pouco, entra em campo. O promotor não chega na reunião oferecendo só um espaço numa lona no chão. Ele oferece acesso direto a um público segmentado. Com um ticket médio comprovado e alto nível de engajamento digital. Os patrocinadores não estão doando dinheiro por caridade. Eles estão comprando exposição qualificada. O material evidencia que marcas de alto nível buscam muito mais do que ter um logotipo impresso no fundo de um pódio. Elas buscam oportunidades de ativação. Elas querem montar um stand interativo, querem que seus produtos sejam experimentados pelo público durante as horas de evento. E querem a garantia de que a associação com aquele campeonato vai trazer um retorno positivo para a sua própria imagem corporativa. Quando a organização entrega esse pacote completo, com segurança jurídica, ambiente esteticamente impecável, arbitragem incontestável e métricas de conversão, a relação com os patrocinadores deixa de ser uma busca anual por pequenos apoios e se transforma em contratos duradouros de patrocínio master. É a profissionalização definitiva do fluxo de caixa. Com esse financiamento garantido e o planejamento exaustivamente desenhado, a metodologia nos conduz para o teste de fogo. O famoso dia D. A execução prática. O documento batiza essa fase de protocolo executivo, definindo o comportamento esperado da liderança no dia do evento. E tem uma mudança drástica de postura exigida aqui para quem organiza. Demais, a imagem clássica do organizador que corre de um lado para o outro, com o radiocomunicador na mão, consertando o cabo de som, apaziguando briga de treinador. Resolvendo falha na bilheteria com a camisa suada. Esse cara é o retrato do fracasso no planejamento para Kapokabosh. O e-book exige que o organizador assuma uma postura de líder estratégico. Que atua quase como um observador silencioso. O testa diz que se o promotor está operando a parte técnica no dia, significa que a cadeia de comando ruiu. A cena descrita no manual exige que o líder esteja em uma posição de visão global, com as mãos livres e a mente fria. Apenas supervisionando o fluxo que foi arquitetado meses antes. E essa tranquilidade operacional não cai do céu. Ela é o resultado direto da antecipação implacável. O texto prescreve a realização de testes técnicos exaustivos com equipamentos de som e luz dias antes. Briefings super minuciosos com as equipes de segurança e de limpeza. E um alinhamento cristalino onde cada membro do staff entende não apenas a sua função,
mas os limites da sua tomada de decisão. Até onde ele pode ir sem chamar o chefe. E a calma demonstrada pela liderança irradia pelo rádio comunicador e contamina positivamente toda a equipe. Porque quando o imprevisto inevitavelmente acontece, e vai acontecer porque é o evento ao vivo... A equipe responde com base em protocolos treinados e não com pânico. Sensacional. Se conectarmos isso ao cenário maior que o sensei Rafael Rocha constrói ao longo de todo o documento, fica muito evidente qual é o objetivo de implementar um sistema tão engessado e exigente. Não é só sobre sobreviver ao fim de semana. Não mesmo. A meta não é só pagar as contas na segunda-feira. A verdadeira ambição por trás de todas essas regras é a construção de um legado. E o e-book desenha uma progressão muito lógica para justificar todo esse esforço hercúleo. Um planejamento de excelência garante eventos consistentes. A consistência ininterrupta ao longo dos anos cria tradição. A tradição, atestada pelo mercado, gera a autoridade da marca. E a autoridade mantida e respeitada através de gerações solidifica o legado institucional. O método não ensina a fazer uma boa festa esportiva. Ele ensina a fundar uma instituição duradoura. Essa visão de perenidade ganha um reforço gigantesco quando o texto impõe um ritmo para o crescimento. Uma regra de ouro. Exato. Uma regra que atua como um banho de água fria nos egos mais ansiosos desse mercado esportivo. A citação é bem direta. Uma marca forte não nasce grande, ela cresce com consistência. Essa diretriz é um verdadeiro antídoto contra a megalomania de muitos promotores iniciantes. Aquela galera que já quer alugar um estádio gigante na primeira edição sem ter uma base sólida de clientes, dados ou processos testados. O documento orienta uma expansão modular. Valida o processo num ginásio para 500 pessoas primeiro. Se o compliance, a segurança, o fluxo e a arbitragem funcionarem perfeitamente ali, aí sim o modelo é escalado para 1.000 pessoas na edição seguinte. É a paciência administrativa sendo tratada como a maior virtude de um gestor de excelência. Essa abordagem metódica de expansão gradual fecha um ciclo conceitual muito poderoso. O que o material realmente ensina é a arte de pegar um ambiente inerentemente carregado de emoção, suor, vitória e derrota. E embalar tudo isso dentro de uma caixa de controle executivo rigoroso, onde a imprevisibilidade existe apenas e tão somente dentro dos limites do tatame, e nunca na gestão do evento. Fazendo um apanhado geral da nossa exploração de hoje, o quadro que se forma é de uma complexidade fascinante. Gerenciar um campeonato de artes marciais de elite utilizando a lente do Kapoka Box System requer habilidades que vão muito além de conhecer as regras do esporte. Você precisa ser um executivo de primeira linha. Passamos por uma engenharia financeira, onde a paixão é deixada de lado em favor da viabilidade matemática, por um sistema de compliance que exige desde a autonomia médica inquestionável até a proteção de dados dos envolvidos. Vimos também a importância de transformar o patrocínio numa negociação baseada em números frios de público. E compreendemos que o organizador no dia do evento deve ser um estrategista calmo e não um apagador de incêndio suado. Então, o que tudo isso significa para a gente? Significa que o verdadeiro profissionalismo está escondido nos processos burocráticos e meticulosos, que o público leigo nunca terá a chance de enxergar. Mas que são precisamente os elementos responsáveis por garantir que a magia do espetáculo esportivo acontece de forma impecável. E esse foco nas engrenagens invisíveis que suportam o espetáculo me leva a uma reflexão final, baseada na premissa inicial do e-book. Qual seria? Como foi detalhado no começo da nossa análise, a fonte afirma que os competidores não retornam em busca do objeto físico, da medalha, mas sim pela vivência de pertencimento e pela excelência do processo como um todo. Essa constatação levanta uma questão essencial para quem nos ouve avaliar em suas próprias trajetórias corporativas, nos seus projetos ou lideranças diárias. Nas nossas interações profissionais, entregas e relacionamentos de negócios, qual é a medalha superficial que estamos apenas distribuindo no modo automático, acreditando ser o suficiente? Uma ótima pergunta. E qual é a verdadeira experiência de pertencimento estrutural que estamos deixando de construir para as pessoas que confiam no nosso trabalho? Uma provocação excelente para manter na mente durante a estruturação de qualquer novo projeto.
ou até na reavaliação dos processos de uma equipe que já está rodando. Sem dúvida. O valor não está na entrega final isolada, mas em toda a arquitetura que faz o cliente, o parceiro ou o funcionário querer estar ali novamente. Perfeito. Agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou este mergulho profundo nos vigorosos métodos da Kapuka Boxe Academy. O convite que fica é para que continuemos observando os bastidores das organizações de sucesso, questionando o amadorismo tolerado por aí e buscando aplicar métricas de excelência implacáveis em nossas próprias frentes de atuação. Fim do nosso mergulho por hoje. Até a próxima exploração.